As pessoas que nós temos à nossa volta, na nossa vida, a gente querendo ou não, elas vão ter um certo impacto nos nossos hábitos, na nossa forma de pensar, no nosso agir. A gente não pode negar esse fato. E é por isso que é tão importante que a gente tenha atenção em quem são essas pessoas, como está o nosso ciclo social, o que essas pessoas estão contribuindo para a nossa vida, como está a nossa relação com elas, porque isso com certeza vai gerar um impacto na nossa vida. E muitas vezes a gente pode ser até um tanto quanto resistentes a entender, a compreender e até mesmo aceitar esse fato. Eu, por exemplo, fui resistente a aceitar isso por muito tempo na minha vida. Mas quando eu consegui compreender o peso que isso tinha, a relevância que isso tinha, eu comecei a dar mais atenção para tudo isso e eu percebi que realmente existe um impacto muito grande. Eu percebi que sim, a gente precisa olhar para as pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa sim selecionar essas pessoas, a gente precisa ser intencional, a gente precisa olhar para isso. Principalmente se a gente está buscando evoluir, melhorar, progredir, conquistar uma vida diferente. E se você gosta dos meus vídeos, se você gosta desses conteúdos, não esquece de se inscrever aqui no canal, é só um cliquezinho aqui abaixo do vídeo. Você ser inscrito aqui no canal contribui muito para o crescimento do canal e me ajuda demais a continuar o meu trabalho por aqui. Bom, a gente precisa entender que as pessoas que estão à nossa volta, elas não necessariamente vão determinar a nossa vida, os nossos resultados, o nosso progresso, os nossos hábitos, a nossa rotina. Mas elas vão ter uma forte influência no sentido de, se eu tenho pessoas que têm objetivos muito diferentes dos meus, que têm uma mentalidade muito diferente da minha, que pensa muito diferente de mim, que está numa outra vibe, numa outra fase da vida, vai ser muito mais difícil para mim, que estou tentando evoluir, tentando melhorar, tentando construir uma rotina mais alinhada, vai ser muito mais difícil para mim me manter nos meus hábitos, nos meus comportamentos, fazendo aquilo que eu desejo fazer, se eu estou perto dessas pessoas. Por quê? Elas vão sempre tentar me convencer de que eu estou errada, de que eu sou a chata da situação, que eu sou aquela diferente, que eu não era assim, enfim, as pessoas vão trazer a narrativa delas para que a gente faça aquilo que elas querem que a gente faça. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós, como seres humanos, no geral, a gente tem essa necessidade de pertencimento. A gente precisa sentir que a gente pertence a alguns grupos. E justamente por essa necessidade de pertencer a grupos, porque a ideia não é que o ser humano vai viver sozinho, ele vai viver sempre em grupos, por a gente ter essa necessidade, a gente vai acabar sempre buscando agradar as outras pessoas. A gente vai buscar sempre fazer coisas, tomar decisões, ter comportamentos que agradem aos outros. E nessa da gente tentar sempre agradar as outras pessoas, muitas vezes a gente pode inclusive passar por cima dos nossos objetivos, daquilo que a gente deseja viver, às vezes até mesmo dos nossos sonhos, simplesmente para agradar as expectativas das outras pessoas. E se a gente não para analisar, se a gente não se dá conta disso, a gente vira um agradador, uma agradadora que nunca sai do lugar, nunca conquista nada para si mesma, porque está sempre buscando ajudar a outra pessoa, agradar a outra pessoa, fazer o que os outros querem, ir aonde os outros querem, entende? Então a gente acaba não vivendo a nossa própria vida, mas sim vivendo com base naquilo que as outras pessoas desejam que eu faça, que eu viva. E não deve ser assim. A gente deve buscar no autoconhecimento essa compreensão de entender mais sobre nós mesmos, sobre os nossos objetivos, sobre o que a gente deseja conquistar, sobre qual é a vida que a gente quer viver, sobre o que a gente precisa fazer. E aí a gente precisa bancar essas nossas decisões, esse nosso entendimento, a gente precisa tomar decisões congruentes com isso. E muitas vezes nós vamos sim precisar dizer não para as outras pessoas. Isso também vai incluir a gente se retirar de certos ambientes, a gente se afastar de certas pessoas. Porque o que acontece normalmente? A gente tá lá na escola, a gente tá com as nossas amizades de infância e a vida vai passando, o tempo vai passando, cada um vai seguindo a sua vida, cada um tem o seu processo de evolução, de busca, de melhora. E às vezes eu, por exemplo, estou buscando melhorar, evoluir, então as minhas prioridades mudaram, a minha rotina mudou, o que eu gosto de fazer também mudou, o que eu quero fazer mudou, enfim, a minha vida mudou por completo. Só que aquelas minhas amizades lá, que já tem tempo que eu tenho, talvez elas não estejam com esses mesmos objetivos. Talvez essas pessoas, elas não queiram as mesmas coisas que eu atualmente. Talvez essas pessoas tenham a mesma rotina que elas tinham lá 5 anos atrás. Só que eu mudei a minha vida completamente e o que eu vivia 5 anos atrás, hoje já não me serve mais.
Então a gente precisa sim trazer essa clareza. A gente precisa entender sobre as fases, os estágios mesmo da vida que a gente está vivendo, os estágios em que as outras pessoas estão, e sim, se precisar, a gente deve se afastar. E se afastar, deixar ir, tudo isso não significa que a gente vai virar inimigo dessa pessoa. Não está relacionado com isso. O se afastar, o deixar ir que eu trago aqui, está relacionado justamente com você simplesmente não ter no seu ciclo, no seu convívio social, essas pessoas que não têm mais os mesmos objetivos que você. Então, basicamente, a gente não pode ficar insistindo muitas vezes em ambientes, em amizades, em pessoas que estão ali num timing muito diferente da gente, que estão numa fase da vida muito diferente da nossa. Porque as conversas começam a não ser as mesmas, os objetivos, as prioridades, aí isso vai acabar gerando alguns atritos que talvez não gerem nenhuma briga, nenhuma discussão, mas que vai gerar desconforto para mim ou desconforto para outra pessoa. E talvez nenhuma das duas fale sobre esse desconforto, mas vai acabar gerando porque é muita discrepância de objetivos, de prioridade, de desejos, de hábitos. As fases da vida já não estão mais as mesmas. Então a gente precisa entender isso para que a gente também não fique forçando uma coisa que não tá legal para ambas as partes. Então deixar ir é simplesmente você parar de forçar, você parar de pensar que você tem que se encontrar tanto com aquela pessoa, que você tem que viver com aquela pessoa porque é sua amiga, porque não sei quantos anos, porque isso, porque aquilo. Parar com essas justificativas, porque tudo isso é simplesmente a nossa carência, a nossa necessidade de agradar, de pertencer, de ter amigos, de estar em algum grupo. Então, se a gente entende isso, a gente entende também que a gente pode sim selecionar os grupos, as pessoas que a gente vai se conectar, que a gente vai estar ali convivendo. Porque se as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ter um impacto grande na nossa vida, nos nossos resultados, naquilo que a gente faz diariamente, não seria inteligente da nossa parte a gente ficar perto de pessoas que estão tentando talvez puxar a gente para trás, que estão alguns passos atrás e elas não querem vir para frente e elas querem que você volte. Então não é inteligente da nossa parte fazer esse tipo de escolha. Quando a gente decide se afastar de uma pessoa que não tá mais com os mesmos objetivos que a gente percebe que não tá mais batendo as ideias, as conversas, os pensamentos, é melhor que a gente deixe ir. É melhor que a gente não fique forçando uma amizade, uma companhia. É melhor que a gente simplesmente deixe. As coisas por si só vão andar cada uma pro seu lado. Quando a gente faz isso, a gente tá tendo um ato de amor próprio, porque nós estamos priorizando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a nossa mentalidade. A gente tá buscando ir cada vez mais além e a gente não quer voltar lá onde a gente estava. Então, nesse nosso processo de evolução, a gente vai sim ter que deixar algumas pessoas para trás, alguns ambientes para trás, e isso é completamente normal. Só que se você não quer soltar tudo isso, se você não quer deixar nada sair da sua vida, você também não vai conseguir receber, você não vai ter espaço para coisas novas, para ambientes novos, para pessoas novas. E é por isso que é tão importante que a gente entenda os ciclos da vida. Algumas pessoas foram muito importantes para nós em determinada fase da nossa vida, só que hoje em dia já passaram muitas outras fases e aquela pessoa talvez não faça mais sentido. Então a gente vai guardar ela no nosso coração com muito carinho, a gente vai ter boas lembranças, a gente vai desejar o melhor para aquela pessoa, mas não necessariamente a gente vai querer que aquela pessoa esteja ali lado a lado com a gente. A gente precisa entender que cada um está vivendo a sua vida e cada um está na sua fase, nos seus processos. Então, identificar quem não está na mesma fase que você e deixar ir, deixar as coisas fluírem com mais naturalidade é algo muito importante. E quando você se conecta com pessoas que têm objetivos parecidos, que estão buscando ir para a mesma direção que você encontra um poder gigantesco. Você consegue de fato se conectar com essas pessoas e você consegue ter conversas produtivas sobre assuntos produtivos, sobre coisas que vocês dois querem falar, sobre assuntos que são relevantes para ambas as partes. E aí você consegue falar com essas pessoas por horas e horas e horas, e existem assuntos intermináveis, e vocês não precisam falar de outras pessoas, vocês não precisam falar de festas, de bebidas, de notícias, de fofocas, vocês não precisam falar sobre isso, porque os assuntos são outros, a mentalidade é outra.
Vocês vão falar sobre os seus processos, sobre as suas próprias vidas, sobre os seus projetos, sobre os sonhos, sobre as experiências. Vocês vão ter uma troca muito incrível. Então é importante que a gente consiga analisar isso na nossa vida e a gente perceba que algumas coisas a gente até conversa com outras pessoas, mas não é necessariamente aquilo que a gente gostaria de conversar. A gente, de certa forma, dá alguns passos atrás, muitas vezes, para conseguir se encaixar naquele grupo. E é justamente isso que eu estou falando. A gente não precisa fazer isso. A gente faz de forma inconsciente pela necessidade de pertencimento, por a gente achar que a gente precisa agradar as outras pessoas, estar com as outras pessoas. E aí com isso a gente fica sempre nessa história de tentar evoluir, tentar melhorar na nossa vida, mas aí voltar alguns passos para me encaixar dentro da caixinha daquela outra pessoa que está um pouco atrás, porque afinal de contas, que pessoa terrível eu serei se eu não quiser mais conversar sobre os mesmos assuntos do que ela, se eu não quiser mais estar naquela rodinha de amigos. Só que, se vocês estão em fases da vida diferentes, se vocês não estão mais com os mesmos objetivos, é mais do que lógico que não adianta ficar forçando a barra, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque vai ser desconfortável para os dois lados. Então eu não sei se você já passou por alguma situação assim na sua vida, mas que você percebe que as conversas já não batem mais, que todo mundo sabe sobre algum assunto, alguma notícia, alguma conversa e você fica meio deslocado, meio perdido. Ou às vezes as pessoas estão falando super empolgadas sobre um determinado assunto que não está relacionado com a vida de quem está ali, mas sim da vida de terceiros, e você fica também deslocada sem saber o que falar, porque você não quer mais participar desse tipo de conversa. Então, no nosso processo de desenvolvimento, vai incluir a gente ser mais seletivo, a gente ser mais intencional mesmo com a nossa própria vida, e a gente buscar sim se conectar com pessoas que estão numa fase mais próxima da nossa, que estão olhando para o mesmo lado, que estão querendo caminhar para a mesma direção, porque isso vai sim fazer muita diferença. Você vai ficar mais animado, mais empolgado, você vai ter insights, você vai conseguir conversar sobre coisas muito incríveis com essas pessoas, que você não vai nunca conseguir conversar com quem está um passo atrás, porque as pessoas que não estão na mesma fase que você, basicamente, elas vão te olhar com muito mais julgamento, elas podem até mesmo te olhar com pena, de pensar tudo que você está fazendo, todas as mudanças, e elas não entendem. Então na cabeça delas aquilo tá muito solto, muito aleatório, elas não estão entendendo nada, então assim, elas não vão conseguir vibrar as suas conquistas, elas não vão conseguir ficar feliz com aquilo que você está fazendo, conquistando, com os passos que você está dando, porque vocês estão em fases completamente diferentes. E talvez pode ocorrer também de que vocês saíram do mesmo ponto de partida e ao longo do caminho você teve um processo que foi um pouco mais rápido, uma evolução um pouco mais rápida do que essa outra pessoa. E aí essa pessoa, ela vê que ela está no mesmo lugar e que você avançou. Então isso vai gerar uma certa inveja, um certo desconforto da parte da outra pessoa, porque ela não vai querer aceitar o fato de que vocês saíram do mesmo lugar e que você já está aqui em um lugar completamente diferente, que você já mudou tanto a sua vida, que você já fez tanta coisa e ela segue ali aparentemente com a vida igual era alguns anos atrás. Então isso vai gerar um certo incômodo. A pessoa ela não vai conseguir admitir isso porque ainda está inconsciente, justamente por isso que ela está alguns passos atrás no desenvolvimento. Mas isso também vai gerar um certo desequilíbrio ali nesse relacionamento, nessa amizade, nessa convivência. E isso não vai ser bom nem para quem está à frente, nem para quem está atrás, porque não estão em fases iguais, então isso vai ser desconfortável para as duas partes. Enfim, que se você tem no seu ciclo social, no seu ciclo de convivência, pessoas que estão te incentivando, pessoas que também estão fazendo o que você está fazendo, que estão buscando o que você está buscando, você encontra muito mais amparo, incentivo, você consegue ficar muito mais motivada a fazer o que precisa fazer, porque você percebe que outras pessoas também estão fazendo, você troca experiências, dificuldades, e você percebe que não é só com você percebe que tudo faz parte do processo. E se você está num ciclo de pessoas onde todo mundo tá falando pra você não fazer o que você tá fazendo, todo mundo te puxando pra trás, todo mundo falando pra você fazer algo diferente, cada um puxando pra um lado, cada um fazendo uma coisa, vai ficar muito mais difícil pra você. Você vai encontrar muitas resistências em mudar os seus hábitos, em mudar a sua rotina, em ser constante em alguma coisa que você queira começar na sua vida. Então as pessoas que estão à sua volta, elas vão ter esse impacto nos seus resultados, nos seus hábitos, na sua rotina, na sua vida como um todo. E eu vi uma frase esses dias, inclusive,
inclusive, que cabe muito bem aqui, que faz muito sentido, que é que se você olhar para o seu ciclo social e você não encontra apoio, amparo, você não tem um ciclo, e sim uma gaiola. Então, se a gente parar para analisar, né, o nosso ciclo, como é que está, se a gente não percebe que a gente tem um apoio, se a gente não percebe que essas pessoas estão também buscando coisas parecidas, estão vibrando, porque elas sabem que o sucesso delas não é anulado com o seu sucesso, então quando a gente tá ali no mesmo nível, com mentalidades parecidas, com a mesma busca, isso é algo muito positivo. Caso contrário, você vai estar numa gaiola assim, porque as outras pessoas vão estar sempre tentando te puxar para trás, para você voltar lá de onde você saiu, que é justamente o que você não quer. Então eu sugiro que você olhe para as suas amizades, para o seu ciclo social, para as pessoas que você mais convive, com as pessoas que você mais conversa e faça essa análise. E você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ser inimiga de ninguém, você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente deve buscar se conectar com as pessoas que têm os objetivos próximos aos seus, parecidos com os seus, porque automaticamente cada um vai andar pro seu lado com o passar do tempo. Você não precisa nem fazer nada. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido algumas coisas em relação a esse assunto tão importante. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque é bem importante. E se você gostou desse vídeo, já compartilha também com uma amiga, com um amigo, para que ele também assista a esse conteúdo e entenda a importância das pessoas que estão à nossa volta. Obrigada por assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo.